Conheça a Bíblia fazendo arte. Feliz sábado, arteiros e arteiras! Como foi sua semana? Conta pra mim! Vamos continuar nossa jornada? Conheça a Bíblia fazendo arte. Estamos no nosso 5º capítulo e fala sobre mercados e comerciantes. Você parou para ouvir o louvor? O louvor está na descrição do vídeo e fala sobre o bom samaritano. E por que a gente escolheu esse louvor? Vamos descobrir? Vamos começar lendo a Bíblia. O versículo está em 1 Reis 20:34 e diz assim, ó. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que o meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. O versículo fala sobre centros comerciais. E você sabe qual é a primeira operação comercial que aconteceu na Bíblia? Ela está relatada em Gênesis 23, de 3 a 20, e fala que Abraão comprou um campo em Efron de um Hitita. Entre o Egito e a Mesopotâmia estava Canaã. E Salomão, percebendo isso, que era uma rota comercial, logo começou a aproveitar a localização estratégica daquela cidade e começou a controlar todas as transações comerciais. Judá fazia comércio mais com o Egito. Israel, que eram as 10 tribos do norte, faziam comércio com seus vizinhos. Em outro momento da história, quando o povo de Israel voltava da Babilônia e estavam reconstruindo os muros da cidade, também fala sobre comércio. Nessa época, os comércios eram feitos do lado de fora da cidade ou também em praças públicas. E eram comercializados diversos materiais, como trigo, mel, óleo, resina. Todos esses materiais, eles eram comercializados pelos judeus. E outros produtos que também eram comercializados pelos judeus eram as especiarias e os condimentos, que são nada mais do que hoje a gente usa os temperos ou os chazinhos. Você já observou como esses produtos são leves? Eles são vendidos em embalagens pequenas e não se precisa pôr muito numa comida para ela exalar o seu cheiro. Então era muito difícil naquela época para os judeus tirarem o dízimo dessas coisas, mas eles não erravam nisso e por isso Jesus os repreendeu. E esse versículo está em Mateus 23:23 e diz assim, ó. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. A Bíblia fala de outra venda, mas não eram vendas de tempero, e sim da venda de um jovem. Ele foi jogado num poço e vendido por seus irmãos. Os ismaelitas que viviam em Midian, do outro lado do Rio Jordão, eles estavam indo a caminho vender especiarias para o Egito. E foi quando eles se depararam com aqueles jovens e Judá insistiu para que seus irmãos vendessem José para aquele grupo. E assim foi José levado para o Egito. Eu tenho um desafio para vocês. E aí, vocês sabem por quantas peças de prata José foi vendido? Coloque nos comentários, mas eu vou deixar uma dica. Está em Gênesis 37:28. Agora que você já conheceu a Bíblia, bora fazer arte? Você precisará de um condimento à sua escolha, água, sal e farinha de trigo. Feche o seu frasco e agite ou mexa com uma colher. Você poderá fazer outras cores a partir de outros condimentos. O ideal é você pintar sobre um papel mais grossinho, tipo 300 gramas, ou um papel para tinta aquarela. Brinque com as cores e abuse das camadas. Use a sua criatividade e não se esqueça de assinar a sua obra. Essa pintura tem aqui uma camada só. E nós precisamos esperar secar
e passar outra e mais outra camada até ela ficar mais forte como essa aqui. Essa aqui já está seca e vocês me viram finalizar com canetinha e assinar. Eu quero ver a arte que você está fazendo também. Por favor, envie ela aqui para o nosso canal. Nós pintamos com condimentos e falamos sobre centros comerciais. Mas nós não mencionamos os perigos dessas rotas comerciais. E é por isso que eu escolhi a música do Bom Samaritano, que tem tudo a ver com a história de hoje. Vamos orar? Posição para a oração. Querido Jesus, obrigada por essa história que aprendemos hoje. Aprendemos como os judeus são tão cuidadosos em devolver o dízimo, mas também aprendemos como é bom ser uma pessoa que auxilia o próximo, que sejamos também como o bom samaritano. É o que lhe pedimos e desde já agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Tchau, até semana que vem. Eu quero ver o seu desenho.